lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse cenário todo na política nacional com o Fernando Horta, historiador e professor, sempre com a gente aqui às segundas no Bom para Todos. Fernando, tudo bem? Como está em Brasília? Tudo bom, Thalita? Brasília está estranho, já faz uns 3 ou 4 dias que a gente acorda com a cidade toda esfumaçada, impressionante. Olha que eu não moro no plano piloto propriamente dito, né, que é onde é o avião, vamos dizer assim. Eu moro um pouco mais afastado, numa área que tem muito mais proximidade com áreas verdes, e ainda assim, aqui eu estou morando aqui, a gente acorda de manhã respirando fumaça e está indo à noite também respirando fumaça. É uma coisa impressionante. Nunca tinha pego isso aqui em Brasília. Em outros momentos nós já tínhamos tido, de alguma maneira, essas fumaças por conta de incêndios aqui próximos, mas dessa vez a coisa é muito mais ampla, porque ela não se dissipa, né? Isso é uma coisa impressionante, ela não se dissipa, se mantém o dia inteiro ali. Existe um período no meio da tarde em que a gente consegue de alguma maneira respirar um pouco melhor, e junto com isso ainda tem o problema que nós estamos vivendo aí a maior seca dos últimos 80 anos, quer dizer, nós devemos estar quase 120 dias sem chuva, e, portanto, isso acaba piorando a situação. Quem mais sofre, Thalita, com isso tudo são as crianças e as pessoas já com alguma disponibilidade, alguma questão de saúde, como hipertensos e tudo mais, né? Porque acabam sofrendo com uma quantidade grande de infecções pulmonares nessa questão. E o maior problema é que o DF, de alguma maneira, não segue as regras que deveria seguir, porque a Organização Mundial da Saúde estabelece que abaixo de 30%, se não me engano, 30% de umidade do ar, nós já estamos em situação de problemas, né? Então, escolas e alguns tipos de trabalhos de rua deveriam ser proibidos, mas o DF já há algum tempo criou um sistema próprio de monitoramento climático, que é muito impressionante, que o sistema deles nunca dá o valor que efetivamente na legislação exige-se que se pare isso. Então, você força a população a continuar trabalhando e seguindo o seu modo de vida, mesmo com situações de clara afronta à saúde pública com a redução da umidade. Está bem complicado, viu, Thalita? Olha, trazendo a experiência aqui do interior de São Paulo, realmente, sexta-feira já foi um dia estranho, em que o sol parecia encoberto realmente, não era por uma névoa, era realmente fumaça, né? A gente via aquele sol vermelho encoberto pelo que era fumaça. O final de tarde foi muito impressionante por conta desse sol bem vermelho, e no sábado, porque a temperatura mudou, né? Daí um pouco de sexta ali para sábado, quando chegou no sábado, o dia ficou muito estranho. Ele já amanheceu também meio nublado, mas com aquele sol ainda bastante forte. Quando foi umas 3, 4 horas da tarde, começou uma ventania como eu nunca vi, viu? Inclusive eu estava com meu filho no carro, a gente estava na estrada, e ele ficou assustado, porque era algo impressionante a ventania. E eu acho que dessa forma, tanto o fogo se alastrou ainda mais, quanto a fumaça acabou se dissipando um pouco, né? Então, no domingo, o dia já com chuva, amanheceu um pouco mais normal, porque teve essa neblina, teve essa chuvinha fraca aqui no interior de São Paulo, o que deve ter ajudado, inclusive, essa fumaça a baixar. Então, o ar se tornou um pouco melhor no domingo. Mas sexta e sábado realmente foi impressionante o que aconteceu com essa ventania e a fumaça pelo ar, aquela fumacinha preta, né? Aquela A fuligem, né? Aquela fuligem, isso. Ela aparecia em qualquer lugar. Na minha casa, assim, aparecia no chão. Aqui, meus pais que moram no interior, num sítio, ficou também cheio, assim, de fuligem. Então, assim, impressionante. E a gente sabe que tudo isso agora, ainda mais com as notícias que nos chegam, causados, como a gente já comentou na semana passada, por ação humana, né, Fernando? E daí eu quero remeter ao Dia do Fogo, que a Marina Silva traz, sem citar os responsáveis pelo Dia do Fogo. A gente sabe que foi uma organização que se deu via WhatsApp por bolsonaristas, que queriam comemorar, inclusive, de certa forma, todas as ações contrárias, né, de ataque ao meio ambiente que Bolsonaro estava tocando na época, em 2019, não? E isso é importante a gente colocar. Brasília tem um período em que os nossos bombeiros aqui já ficam de sobreaviso, porque há um aumento dos incêndios naturais em função, obviamente, da gente estar sem água, né? Não chove e a temperatura é muito alta. Mas o que nós estamos vendo não é natural. Conversei com algumas pessoas aqui, especialmente da área
de clima e também dessa área de prevenção, e todos eles são claros em dizer que os focos de incêndio são muito mais distantes do que normalmente se vê em Brasília, né? E que estamos vivendo uma situação sui generis, ou seja, uma situação diferente daquilo que estava acontecendo. E aí a gente vai para o resto do Brasil, e como a ministra do Meio Ambiente bem colocou, a ministra Marina colocou, nós estamos sofrendo ataques nas nossas fronteiras agrícolas, né? Porque como é que o gado e a agricultura tomam territórios e terrenos que são efetivamente terrenos protegidos pelos biomas? Elas tomam através do fogo, normalmente. Então você toca fogo, aquilo passa a não ter mais nenhuma função para a proteção de biomas, e aí o pessoal, não, então vamos produzir, pelo menos nisso aqui você vai ganhando essas fronteiras. O Dia do Fogo foi um momento diferente, onde se utilizou efetivamente o incêndio como ferramenta política, ferramenta de comemoração naquilo ali, né, do avanço do absurdo que o Jair Bolsonaro produzia sobre os controles e produções e proteções climáticas. Foi um movimento muito triste, porque no fim é um tiro no pé, só que a conformação que nós estamos vendo, tanto em São Paulo quanto em Brasília, é muito semelhante. Você sabe por quê? Porque são estados onde você tem uma maioria de pessoas que realmente acredita nessas coisas de Bolsonaro da vida. E, portanto, Brasília também está vivendo essa situação. Eu acho que é muito cedo ainda para a gente afirmar, mas eu gostaria muito que a Polícia Federal trouxesse informações. As pessoas com quem eu converso aqui são claras em dizer que a origem desses focos de incêndio, na sua imensa maioria, é humana, ou seja, estão colocando fogo sim e de forma proposital. Agora, se isso tem a ver necessariamente com pressão política ao governo, com a abertura de novas fronteiras agrícolas, com pressão sobre os controles ambientais no norte, isso nós vamos precisar investigar. Agora, o problema, Thalita, disso é que você percebe que é sempre o mesmo modus operandi do bolsonarismo, né? É não conter a política dentro dos processos institucionais. É buscar sempre meios agressivos, violentos, disruptivos, fora dos processos institucionais, para fazer pressão quando as instituições não respaldam efetivamente aquilo que eles querem. E nisso a gente vai se perdendo, porque, olha, nos últimos 3 dias está muito ruim. Meu filho está aqui do lado e eu pedindo, por favor, para ele parar de tossir. Mas está muito complicado, efetivamente, por conta de estar respirando essa fumaça aqui em Brasília. Muito complicado. Agora, falando nesse viés político, né? Não sei se você viu, tem um vídeo circulando nas redes sociais que traz Silas Malafaia falando sobre o chamamento do ato do 7 de setembro, né? E dizendo que vai ser muito quente, vai ser muito quente. E, inclusive, aparece também Nicolas Ferreira, outros parlamentares dizendo que é preciso fazer o que for preciso para que esse ato chame atenção, para que esse ato seja um ato forte, e muita gente está relacionando todas essas falas com o que está acontecendo, com a questão dos incêndios, do fogo se alastrando pelo país. Dá para a gente relacionar de alguma forma, na sua visão? Porque isso vai de encontro com o dia do fogo, mais uma vez, que aconteceu ali em 2019, que o bolsonarismo foi responsável, e dessa vez, mais uma vez, seria o bolsonarismo chamando a atenção para o que vai vir a ser uma reunião no dia 7 de setembro. Pode sim, Thalita, não é nova esse tipo de estratégia, né? Há muito tempo, líderes religiosos, quando querem colocar medo ou demonstrar força, costumavam utilizar questões da natureza, às vezes como é que a gente chama? Eclipses, às vezes cheias de rios, às vezes movimentações atípicas do clima, mas que podem ser necessariamente previstas, né? E utilizavam esse conhecimento para dizer, olha, né, somos diferentes, temos controle sobre determinadas coisas. É claro que não se está trabalhando nisso agora, se está trabalhando nessa mesma perspectiva, mas com o objetivo de fazer ações políticas que coloquem medo nos opositores. E nisso, de novo, os líderes bolsonaristas surgem aí nessa vanguarda, o que nos coloca numa situação que há muito tempo a gente já vem dizendo, Thalita, não basta tornar Jair Bolsonaro inelegível, não basta você simplesmente tirar a cabeça dessa hidra, né? Cortar uma das cabeças dela, porque 10 novas cabeças surgem. É o que nós estamos vendo em São Paulo, é o que nós estamos vendo em todos os lugares do Brasil. Quer dizer, é preciso enfrentar o fascismo de uma forma mais decidida através de cultura, educação e comunicação, e esses processos todos sinérgicos. Ou então nós estamos apenas dando tempo
tempo e cuidado, porque eles vão tendo espaço para continuar crescendo, se reorganizando, e mais ali adiante teremos esses problemas de novo. No final das contas, Thalita, eu vou te ser bem sincero, tomara que eles tentem alguma coisa no dia 7 de setembro. Sabe por quê? Porque daí vai ficar transparente aquilo que todos os historiadores estamos avisando há muito tempo, que estamos combatendo e de forma equivocada o fascismo no Brasil, e que só está dando tempo para que eles se reorganizem nesse processo todo. Agora, a gente vai ter que perceber também nisso a importância dessas figuras disruptivas como Malafaia, que saem do campo da religião para operarem efetivamente como líderes políticos. Por que isso, Thalita? Porque nós vamos ter que discutir essa questão de tributação de impostos sobre esse tipo de situação. O Malafaia e todos os candidatos que são apoiados pela igreja, as igrejas universais, eles concorrem com uma quantidade de dinheiro muito maior do que qualquer outro candidato no Brasil, porque todos os impostos que eles não pagam, eles revertem para as campanhas, para fazerem pressão dentro do parlamento e pagarem menos impostos, e na próxima eleição terem mais candidatos, e isso se torna um moto contínuo. Moto contínuo que o Pablo Marçal está usando em São Paulo, né? Ele cria mentiras, essas mentiras geram dinheiro nas redes sociais, essas redes sociais dão para ele atenção, essa atenção é investida de novo em mentiras, que gera mais dinheiro, que gera mais atenção. Essas duas figuras, tanto o Pablo Marçal quanto o Malafaia, entraram em disputa esses tempos porque os dois predam, os dois funcionam exatamente da mesma forma, e os dois estão atacando a democracia. Se a gente não olhar isso com cuidado, não vai ter saída daqui adiante. Me chamou a atenção o que você disse sobre a gente estar combatendo de forma errada, né, o fascismo. Mas para esgotar essa questão do fogo, eu queria falar, por último, do governo do estado de São Paulo anunciando a prisão dessas 3 pessoas. Porque me parece que são essas 3 pessoas que, de repente, botaram ali o fogo. Mas você prende o laranja, não é? Se existe alguma articulação atrás disso tudo, é preciso investigar e se chegar ao nome dessas pessoas, não? Isso, tem duas possibilidades aqui. A primeira é que o governo esteja efetivamente usando eles como bode expiatório. Então vamos prender esses 2 aqui, porque isso é necessário agora, assim como a PM de São Paulo costuma fazer com corpos mortos em qualquer lugar, né? Negros mortos, jovens em qualquer lugar. Aconteceu alguma coisa, a PM vai lá, mata 2, 3 negros jovens e diz, olha, eles são os culpados, resolvemos. Não seria novo a PM fazer isso. Agora, tem uma coisa que eu quero chamar a atenção ao governador Tarcísio. O governador Tarcísio tem sido vítima nesses últimos tempos de enormes ataques, inclusive vindo do próprio Pablo Marçal. Eu não gosto do Tarcísio e acho que ele representa um bolsonarismo perverso. Mas, se esses incêndios continuarem acontecendo e se de alguma maneira esse processo espiralar no sentido daquilo que o Bolsonaro sempre fez, que o Bolsonaro ele lança regras, ele lança ordens, mas depois os seus apoiadores vão transformando essas ordens conforme os seus objetivos. Talvez o governador de São Paulo esteja nas mãos de um processo que ele não vai mais controlar. Se as pessoas realmente começarem a botar fogo e acharem que isso é uma manifestação política válida, o estado de São Paulo vai ter problemas, e principalmente esse agronegócio, que tão fortemente apoiou Jair Bolsonaro, pode vir a ter problemas sérios. Porque, veja, Thalita, uma coisa é você tocar fogo na fronteira agrícola, na região do Pantanal da Amazônia, que está sendo disputada ali entre o governo que defende o ambiente, porque sabemos a necessidade disso, e esses expansionistas que querem esse espaço. Outra coisa é você fazer isso num estado, em São Paulo, onde a maior parte desses incêndios estão sob propriedades que tendem a ser produtivas. Quer dizer, você pode causar um problema, e um problema econômico de monta mais duradouro do que simplesmente tocar fogo. Então, o governo Tarcísio precisa se dar conta de que o fascismo e o bolsonarismo, eles são apoiadores, eles são parceiros até a página 2. Todo mundo que quer ter um governo civilizado não pode se aproximar desse tipo de técnica. Vamos falar sobre fascismo e eleição em São Paulo, então? Como você está vendo a disputa que se desenha em São Paulo? A gente tem falado muito sobre essa relação, inclusive, do bolsonarismo com o Pablo Marçal, que seria, de repente, um representante aí da extrema-direita, não bolsonarista em si. Como que você vê tudo isso? O que está acontecendo em São Paulo é o reflexo da nossa estratégia de combater o fascismo no Brasil, simplesmente fingindo que ele não existe.
Porque foi isso que o governo Lula fez nos últimos tempos, né? Botou a justiça a processar Jair Bolsonaro a passos de tartaruga, e nós tivemos aí o procurador da República dizendo que não ia indiciar Jair Bolsonaro antes das eleições para não tumultuar o ambiente. Quer dizer, ele priva todos os cidadãos brasileiros das informações corretas da justiça e acaba usando uma justiça seletiva, tudo aquilo que nós abominamos, né? A mesma perspectiva, por exemplo, não foi usada para Luiz Inácio Lula da Silva quando ele foi preso de forma ilegal, e ninguém aceitou a decisão da ONU, que na época dizia: não sabemos se isso é certo ou não, deixem Luiz Inácio concorrer. A ONU lançou um documento nesse sentido, e na época a justiça disse: não, senhor, não vamos fazer. Agora, engraçado é que com o Bolsonaro é diferente. Aí a gente não indicia para não atrapalhar o processo eleitoral. E olha que Bolsonaro não está nem concorrendo, né? Então nós estamos com um erro gigantesco de tentar combater o fascismo olhando para o outro lado. Sabe aquela coisa assim do a gente não nota nele e ele passa? Ele não vai passar. Em todos os lugares que nós estudamos a estrutura fascista, ela foi combatida, em algumas vezes, inclusive, com a necessidade de uma guerra mundial. Porque foi isso que aconteceu. Estados Unidos e União Soviética, inimigos políticos, disputantes, tiveram que se unir para vencer essa monstruosidade europeia. E a Europa fez e gastou fortunas e fez trabalhos de memória, de educação, para tentar combater, e ele está de volta aí. Então, se a gente no Brasil continuar achando que vai simplesmente olhar para o lado e ele sumir, vai se enganar. E agora tem um segundo problema. Porque como nós atacamos Jair Bolsonaro e ele está inelegível, nós simplesmente deixamos vago o espaço lá em cima. E esse espaço, lembra o ano passado, Thalita, quando nós dissemos que estava sendo buscado, né? Nós tínhamos o próprio Tarcísio, o próprio Malafaia e a Michele Bolsonaro disputando esse espaço da liderança do fascismo. Lembra que em vários momentos a gente conversou, né, que eles fizeram aqueles atos juntos e o Bolsonaro pensava que os atos eram para falar bem dele, e quando o Bolsonaro se deu conta, os atos já trabalhavam o pós-bolsonarismo, né? Pois é, agora surgiu Pablo Marçal. E Pablo Marçal é um fascista muito melhor do que os outros anteriores, porque melhor no sentido de que trata as suas coisas de forma mais efetiva do que o anterior. Ele fala melhor com a população, ele promete mais coisas para a população, ele mente mais, ele está mais próximo do crime, porque é parceiro, claro, do PCC, né? Ele está mais próximo, efetivamente, das condições de monetização das redes e do controle que ele tem. Portanto, ele faz efetivamente aquilo que todos os outros fascistas brasileiros faziam de forma esporádica. Então ele criou uma forma de enriquecer durante as eleições que transformou o jogo das eleições em outra coisa. Tem 4 candidatos nas eleições, 2 querem efetivamente jogar o jogo político, disputar, que é o Nunes e o Boulos, e 2 estão ali fazendo o seu papel para ganhar dinheiro, aumentar efetivamente o seu conhecimento e se projetar para o futuro, que são a Tabata e o Pablo Marçal, né? Os 2 estão nesse jogo, nenhum deles esperava vencer a eleição. O Pablo Marçal fica cada vez mais rico e com certeza mira a presidência da República. E a Tabata Amaral sabe que nesse momento ela é franca atiradora e quer entrar nessa carona. E infelizmente, Thalita, o jogo que a gente conhecia das eleições, da responsabilidade, dos planos para o futuro, da adesão às regras, da aceitação necessária dos produtos institucionais que o Brasil já tem, né? Esse jogo não existe mais. O que nós temos hoje é o momento sujo das redes sociais, onde o Pablo Marçal está mandando e desmandando, e, que pasmem, brigando com o bolsonarismo e contra a Malafaia, mostrando que ele está ali para tomar a frente disso tudo. Exatamente, concordo. Ponto alto da semana? O ponto alto da semana internacionalmente é certamente a posição do Irã. O Irã hoje lançou um comunicado avisando que vai fazer uma resposta calculada e definitiva a Israel. Ele já usou essas expressões antes e efetivamente nada aconteceu. Mas como Israel está procurando este conflito e como já se acumulam vários momentos em que o Irã foi obrigado a tirar o pé para não provocar um conflito regional, eu não sei por mais quanto tempo eles vão fazer. E tenho medo efetivamente do que o Oriente Médio pode produzir para nós numa situação em que geopoliticamente nós já estamos no limite, né? Então, olhos muito atentos
armamentos para o Irã, e vamos lembrar, se acontecer alguma coisa lá, nós temos que entender a condição geopolítica como um todo, não é simplesmente apontar os dedos e dizer, olha o que o Irã fez. Não, Israel está produzindo uma situação de violência e agressão em todas as regiões. Tem dias que Israel ataca 2, 3 países diferentes, com mísseis, bombas aqui e acolá. Então, assim, ou as coisas esfriam, ou nós estamos caminhando a passos largos para um conflito internacional. Porque se Israel chega a ser atacado, os Estados Unidos não podem se manter fora disso, e se os Estados Unidos entrarem nesse processo, nem China, nem Rússia, nem própria Coreia do Norte podem deixar que isso aconteça sem efetivamente participar disso. E a gente pode ser dragado para um conflito internacional gigante. Quer trazer algo nacional também? Eu acho que o algo nacional que a gente vai ter que ver é como a Justiça de São Paulo vai conter Pablo Marçal. A única forma de conter Pablo Marçal nesse momento é através da Justiça de São Paulo. Ou a Justiça de São Paulo efetivamente entende que ele está abusando de poder econômico e de poder digital, e nós vamos ter que pensar nisso, tá? Ou ele tende nas próximas pesquisas já aparecer em primeiro, e a partir daí eu acho que o candidato mais difícil para entrar no segundo turno vai ser o próprio Boulos. E essa vai ser uma derrota muito feia para a esquerda. Nós vamos ter que começar a pensar, Thalita, em financiamento público de campanha, para que a gente coíba de forma direta todo esse tipo de situação. Para que se Pablo Marçal quiser concorrer, ele concorra com o mesmo dinheiro e com a mesma condição do que qualquer outra criatura nesse país. E aí a gente vai ter que repensar, a partir das ações do Pablo Marçal, toda a nossa legislação eleitoral. Quem deve estar apavorado com isso é o Alexandre de Moraes, que na tese que ele defendeu na USP, onde ele cria uma série de coisas e diz que está trabalhando para evitar uma série de problemas, mas ele fala disso de um futuro distante. E agora o Pablo Marçal trouxe todos esses problemas encaixotados e basicamente nós estamos com o nosso sistema eleitoral sendo hackeado por uma figura que aprendeu a ganhar dinheiro enganando pessoas nas redes e agora voltou seus canhões para a democracia brasileira. Só pode resolver isso a Justiça Eleitoral. Se ela der uma multa para o Pablo Marçal, certamente ele vai se tornar prefeito de São Paulo, e se ela impugnar a candidatura dele, que eu acho que é o caminho mais correto, nós vamos ter que repensar essas questões eleitorais de forma muito rápida. Pensar muito bem no próximo processo eleitoral também, né? É tudo isso em mente até 2026. Diga. 2026 está logo ali, né? Exatamente. Fernando, muito obrigada, sempre muito bom te ouvir. Tenha uma ótima semana, melhoras para o seu filhote por aí, tá bom? Um beijo para você. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Vamos tentar respirar, que é o que está sobrando. Respirar fundo. Respira fundo, pessoal. É isso. Beijo, Fernando. Até.